Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Puxa vida, quero agradecer imensamente à igreja, o convite de vocês. Para nós foi... não conheci o pastor Abraão, não conheci a igreja de vocês, e parece que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Porque bateram tantas ideias, tantas maneiras de enxergar o reino de Deus. E eu quero louvar a Deus pela igreja de vocês. Parabéns e continuem esse ministério aí, realmente procurando fazer a cada dia este lugar da terra um pouco mais habitável pela influência da igreja aqui na cidade de Salvador. Amém? Mas eu não sei quantos de vocês estiveram aqui desde sexta-feira, pelo menos, quem assistiu pelo menos uma palestra? Levanta a mão. Umazinha. Olha aí, bastante gente, beleza, muito bem. Então, se você veio pelo menos uma palestra, você sabe que nós falamos temas dos mais variados. Por exemplo, temas para família, de maneira geral. Por exemplo, falamos sobre perdão. E como é importante, né? A trabalhar o perdão no meio da família. Tem gente que não se entende dentro da família, é um tio que não se dá com outro tio, não quer ir nas reuniões de família, não é verdade? Mas o perdão é uma coisa tão importante, nós trabalhamos esse tema aqui. Também trabalhamos o tema de relacionamento marido e mulher, até o tema de aprendendo a brigar, gente, é verdade. Ensinamos novos golpes de karatê, é verdade, então, não, brincadeira, nós não queremos que vocês briguem de soco e bofetada, não. Nós falamos aprender a brigar no sentido de discutir ideias, ok? Então, comentamos sobre isso, a importância de sabermos discordar. As pessoas não sabem discordar em paz, hoje em dia, né? Lá em Brasília tem que botar um muro ali, né? Metade pró-Dilma, metade contra, que senão os dois se pegam. Não pode ser assim, a gente pode discordar conversando em paz, tá bom? E isso no casamento é primordial. E você aprendendo e aplicando você com sua esposa, seu marido, seus filhos vão aprender e vão levar a vida deles também fazendo a mesma coisa. Mas também falamos com os seus jovens sobre as coisas do coração, não é verdade? Trabalhamos aí temas como não case com um cruz credo. Ajudamos seu filho ou sua filha a identificar o que é um cruz credo. O que é um cruz credo? Aquele cara que você não deve ter na sua família, aquele cara que não merece casar com a sua filha, com o seu filho, tá bom? E como é que se faz isso? A ajuda da psicóloga. A psicóloga está aí. E ela deu algumas dicas, falando o seguinte, olha, observa já no namoro, alguns detalhes assim, se ele está dando problema no namoro, já vai dar problema lá depois. Não adianta querer vir com aquela história de, quando casar, sara. Não sara porcaria nenhuma. Vai piorar, ok? Então, é no namoro que a gente faz as grandes escolhas e as grandes descobertas. E a Magali deu várias para o pessoal poder escolher bem. Escolher bem, e não quer dizer que o seu casamento sempre será uma maravilha. Não, por isso que nós ensinamos aqui, aprender a discutir. Isso colocado, você vai ter grandes possibilidades de ter uma vida equilibrada e saudável, né? Tanto com a sua esposa, seu marido, quanto com os seus filhos. Mas agora eu quero falar, não é nem para jovem, nem para juventude, nem para família. Eu quero conversar com vocês, convidar vocês a pensar no futuro, tá? É difícil a gente pensar em futuro, mas vamos fazer um exercício aqui, tá? Mental. Pensar assim, a sua família ou as suas gerações, daqui a 60, 70, 80 anos, você já parou para pensar como é que serão os seus netos, bisnetos, trisnetos, não sei se é isso aí que fala, né? Mas você já parou para pensar nisso? Nunca. Pastor, mas daqui a 70 anos eu vou estar 7 palmos para baixo da terra. É verdade, eu também.
Mas não é para isso, nós temos que pensar como é que nós vamos trabalhar hoje para que aquelas gerações lá no futuro tenham uma direção um pouco melhor. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje, você e eu, hoje, no dia de hoje, na nossa família, vai afetar o que aquela segunda, terceira e quarta geração estarão fazendo depois. Vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? Por exemplo, os seus bisnetos, trisnetos, né? Sei lá se é tris ou é tri, sei lá, né? É tetra! Não é tetra. Tetra é com o, né, Zagalo. Mas veja só, se esses parentes lá no futuro já pararam para pensar na possibilidade deles transformarem as igrejas que nós temos hoje, as igrejas cristãs, transformarem em igreja que não tem absolutamente nada com cristão, com Cristo, com cristianismo. Transformarem, por exemplo, essa igreja aqui, que é Igreja Batista Metropolitana, é IBAN, né? Fazer ICAM. O que é ICAM, pastor? Igreja do Candomblé Metropolitano. Hã? Não? Nunca parou para pensar? Se estivesse na igreja pentecostal, já sai em nome de Jesus, né? Sai do Batista, amarra o Batista. Não, eu sou pastor Batista, né? Mas eu não vou amarrar nada, eu estou só convidando você para pensar, é uma ilustração isso aqui. Mas olha, isso é muito possível. Já pensou transformarem a igreja do Evangelho Quadrangular, compra aquele salão, transforma em igreja do Santo Daime. Entre e tome um chazinho de graça. Hã? Nunca parou para pensar nisso? Ou igreja da Assembleia de Deus. Para que um Deus só? Põe a Assembleia dos Deuses. Você nunca parou para pensar nisso, né? Acho um absurdo, né? Só que isso, com leves mudanças, aconteceu no passado, sabe com quem? Com o povo de Deus. Está registrado na Bíblia várias e várias vezes. E eu quero convidar você agora para abrir apenas numa dessas passagens onde as gerações futuras transformaram a fé em coisas que não tinham nada a ver com o Deus que conhecemos. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2, versículos 6 até 13. Juízes, capítulo 2, versículos de 6 até 13. Eu vou ler na minha tradução, que é Nova Versão Internacional, tá bom? Mas você acompanha a minha leitura na sua Bíblia mesmo, vai ter uma ou outra palavrinha diferente, mas não tem problema. O contexto geral é esse aí mesmo, tá? Olha só, se você achou, diz assim, versículo 6. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados... Opa, o que é esse negócio aqui de geração que foi reunida a seus antepassados? É uma linguagem poética para dizer assim, depois que morreu aquela segunda geração, ou seja, primeiro morreu
Josué com 110 anos. Depois, aqueles que sobreviveram também morreram. A segunda geração. Aí o versículo 10 continua. Surgiu uma nova geração, uma terceira geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Opa, o que são Baalins, pastor? Olha, Baalins eram pequenas estatuetas do deus Baal. É mais ou menos como se tivesse ali uma estatueta para quando eles queriam plantar as coisas. Então, estatueta para o Baal da plantação, tá? Aí, quando queriam uma outra coisa, eu preciso arrumar um casamento. Então, esse aqui é a estatueta do Baal do amor, tá? Ou, eu briguei com alguém, não, eu preciso aprontar alguma coisa, vou procurar outra estatueta do Baal. Tinha lá uma estatueta para, sei lá, matar os outros. Sei lá. Hoje em dia você tem algo parecido, não tem? Exu, né? Já viu aquele negócio? Exu caveira, Exu tranca-rua, Exu não sei das quantas, né? É mais ou menos isso aí. Aqueles efeitos dos Baalins. Nós temos coisas similares hoje. Vamos para frente. Versículo 12. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Você quer traduzir para deuses modernos dos dias de hoje? Baal, você troca aí por Buda. Quer Astarote? É uma deusa, né? Então, vamos botar uma mulher. Iemanjá. Você tem um monte aí. Você viu como pode acontecer, voltar a acontecer, tudo isso aqui hoje em dia? E isso aqui, gente, é coisa séria. E a passagem nos mostra o quê? 3 gerações. Olha só, essas 3 cadeiras vão representar as 3 gerações que nós lemos aqui. Primeira geração é a geração de quem? Do Josué. Lembra do Josué? Josué é aquele lá que é o braço direito de Moisés. Ele está ao lado de Moisés. Por quê? Porque o Moisés é um ancião, gente. Você assistiu ali a Record, né? Os 10 mandamentos. Você achou que o Moisés era cabelinho preto, ia chegar lá, né, boizinho, falar com o faraó, ei, faraó, deixa meu povo ir, né, bonitão, aparentando assim uns 30, 35 anos, né, não, mas a história verdadeira, a bíblica não é essa, não. Sabe quantos anos tinha Moisés, quando ele foi confrontar faraó no Egito? Ele tinha 80 anos, era um ancião. E o faraó tinha mais ou menos a mesma idade dele, era 80 para lá, 80 para cá. Mas para a televisão vale tudo, né, meu irmão? Então vai lá. Então veja só, como é que um senhor de 80 anos lidera a saída de milhares e milhares de pessoas de lá do Egito, gente? Esse senhor precisaria do quê? De ajuda de muitos jovens, muitos. E tinham o quê? Vários jovens, como Josué, Caleb e outros. Lembra dos espias? Então, esses aí foram líderes de cada tribo. Então, cada tribo contribuía ali com gente para ajudar. Olha, se dependendo do ancião Moisés, ele não faz tudo não.
Ele vai lá liderar espiritualmente, mas nós é que temos que empurrar esse povo aí. Ô minha senhora, atravessa aí, ó, abriu o Mar Vermelho. Agora a carroça, ó, tem os egípcios correndo atrás da gente. Vamos lá, empurra essa carroça. Ô Caleb, dá uma força aqui, rapaz. Pega aquela criança que saiu correndo. Você já imaginou? Eles têm que atravessar o Mar Vermelho correndo. Quem é que fez isso? A parte jovem. E Josué estava lá. Josué viu o quê? Viu o Mar Vermelho se abrir. Quando abriu o Mar Vermelho, você já parou para pensar que ficou aquela lama tremenda? Porque leito de rio, quando a água se afasta, o que dá? Lama. E demoraria dias e dias e dias e dias para secar aquele leito. Mas foi um segundo milagre. Porque Deus passou um vento quente ali, ó. Foi secando, porque a Bíblia diz que eles passaram para o outro lado a pé enxuto, não teve nem lama, teve pó. E isso aí é milagre. Quem estava lá? A geração de Josué. Eles viram ali as pragas do Egito serem enviadas. Eles viram Deus cercar o povo e proteger das pragas. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, viram aquela nuvem que acompanhava durante 40 anos todo o povo, porque sem aquela nuvem, o cálculo que se faz hoje do sol naquela época era de 65 graus centígrados. Você já imaginou? Como é que sobrevive milhares de pessoas com 65 graus na cabeça, sem uma nuvenzinha? Deus promoveu uma nuvem de ar-condicionado. Era mais, não sei se era assim, mas era mais ou menos o quê? Põe ali a nuvem, na sombra da nuvem, 17 graus, né? O Moisés acho que devia ter um controle remoto, 17, 18, não, está muito frio, 20 está bom, chega, né? Não tinha controle remoto não, mas tinha o quê? Tinha ali a sombra, era muito gostoso. Tirava o pé da sombra, 65 graus, vamos voltar para a sombra, ok? E aí de noite aparecia aquela coluna monstruosa de fogo, que espantava os animais e dava o quê? Aquecia o acampamento, porque o deserto é muito frio à noite. Milagre após milagre acontecendo. Quem estava lá para ver tudo isso? Josué. Ele viu também maná caindo do céu, codornizes caindo, viu Deus a cada momento estar com Moisés. Moisés batia na rocha, saía água. É milagre atrás de milagre. Esta geração aqui de Josué, eles não tinham por que duvidar desse Deus maravilhoso. Eles tinham comprovações atrás de comprovações, e eles diziam: Senhor, nossa vida é tua, nós somos teu povo, queremos ser o teu povo, Senhor, abençoa-nos. E Deus fala assim: ótimo, é isso que eu quero um povo diferente. Então eles tinham um compromisso sério com Deus. Eu vou chamar essa geração aqui do Josué, a primeira geração, de geração compromisso. Vamos repetir? Geração compromisso. Tá bom, mas aí Josué, a Bíblia diz ali na passagem, morreu com 110 anos. E aí, suponha que se ele morreu com 110, um filho mais novo dele, quando ele morreu com 110, o filho tinha uns 40 anos. É perfeitamente possível, porque ele foi gerado 40 anos antes, o pai dele tinha o quê? 70 anos quando gerou o último filho, tá bom? Então esse filho que nasceu aqui, que tem 40 anos, na segunda geração, sobreviveu à morte do pai Josué, esse filho de 40 anos não passou por nada ali no deserto. Os 40 anos de deserto, ele não viu nada. Não viu Moisés tirar o povo do Egito, não viu as pragas, não viu abrir Mar Vermelho, não viu nuvem, não viu maná, nada. Como é que eles sabiam que tudo isso tinha acontecido? Eles sabiam pela tradição oral.
Por quê? Porque eles já nasceram na terra pacificada, já tinham vencido os povos ali, colocado os povos para correr, e eles já estavam nascidos numa nova terra. E aí, olha, esses pais sentavam e falavam assim: filho, você ainda não era nascido, mas olha, o nosso Deus é maravilhoso. Nós sofremos centenas de anos na mão dos egípcios, nós somos escravos lá, filho, apanhávamos e tínhamos que trabalhar, éramos pessoas humilhadas, mas sabe, nós clamamos a Deus, e Deus ouviu nossas orações e trouxe um libertador chamado Moisés. Moisés, olha só, mas eu não conheço esse aí, não, ele já morreu, já não está mais entre nós, mas olha, ele foi aquele que nos tirou do Egito, e lá ele fez abrir o Mar Vermelho. Então eles iam contando tudo o que havia acontecido para os seus filhos, a tradição oral. Essa segunda geração, nem todos, a característica dela é essa, nem todos tinham um compromisso pessoal com Deus. Alguns sim, outros não. Essa aqui, a maioria desses tinha o seu compromisso pessoal com Deus. Eles tinham uma característica: primeiro, compromisso pessoal com Deus, e segundo, conheciam as obras que Deus havia feito no meio do seu povo. Que obras são essas? Os milagres que estavam acontecendo. E essa geração aqui, nem todos tinham esse compromisso dos pais, a maioria não tinha, mas todos eles sabiam sim das obras que Deus havia feito no meio do seu povo. Por quê? Porque os pais deles contavam, tradição oral. E aí a Bíblia fala que depois que morreu essa segunda geração, surgiu uma terceira, isso é versículo 10, uma terceira geração que não conhecia as obras de Deus e nem ao próprio Deus. O que aconteceu? Olha, deu algum problema na tradição oral desta segunda geração para esta terceira geração. Como é que eu vou dar o nome dessa segunda geração aqui? Olha, se você perguntar para a primeira geração, a quem vocês servem? Eles vão dizer na primeira assim: nós servimos a Deus. Para mim é assim, minha maneira de pensar é primeiro Deus, depois eu. Aí você pergunta: e você? A quem vocês servem? Aí ele olha assim, meio desconfiado: meu pai é jogo duro. Meu pai, se bobear, não sai da igreja todo dia. Meu pai é muito carola e tal, mas eu admiro até meu pai, mas eu não sou assim tão envolvido com Deus, sabe? Eu sirvo a Deus, claro, sirvo, mas sirvo mais ou menos. Sabe por quê? Porque eu tenho muitas outras coisas, eu sou jovem, eu preciso ter um mundo, um futuro aí à minha frente. Então eu não sou que nem meu pai e minha mãe, só pensa em Deus, entendeu? Claro que eu penso em Deus, mas eu sou mais assim, mais equilibrado e tal, porque eu tenho muito o que fazer. Eu acho importante a religião, todo mundo deve ter uma religião. Aliás, quando eu tiver um filho, eu vou levar meus filhos para a igreja também, porque quero que meus filhos tenham uma religião, né? Vou falar para a religião dos meus pais e tal, mas sabe, não preciso ser como meu pai é jogo duro. Pergunta lá, a quem você serve? Eu só sirvo a Deus, só tudo para Deus. É primeiro Deus, depois eu. Eu não, eu falo assim, eu sirvo mais ou menos a Deus. E minha maneira de pensar é a seguinte: primeiro eu, e depois Deus. Tudo tem sua ordem. Para ele é primeiro Deus, depois ele. Mas para mim não, para mim é outra coisa. Primeiro eu, e depois o tempo que sobrar para Deus. O que acontece? Essa aqui eu vou chamar de geração o quê? Mais ou menos. Por quê? Você serve a Deus? Eu sirvo a Deus de todo o meu coração. Você serve a Deus? Sirva a Deus mais ou menos. Conhece gente assim? Eu sirvo a Deus, sim, mais ou menos.
Mas eu tenho muitas coisas para fazer, além de servir a Deus. Então essa aqui, vamos chamar de geração mais ou menos. Vamos lá? Geração mais ou menos. E essa segunda geração, quando morre, deixa essa terceira geração. E a Bíblia diz que eles não tinham a menor ideia, não queriam saber do Deus dos seus pais. Não queriam saber. Não conheciam nem a Deus e nem as obras que Deus havia feito no meio do seu povo. Porque houve uma revolta desta geração com o que eles entenderam de Deus vindo dos seus pais, do testemunho dos seus pais. Está vendo? Olha, nas nossas famílias normais, se a gente pensar nos dias de hoje, todas as nossas famílias convivem as 3 gerações em uma determinada época, né? Você tem ali o netinho, você tem os pais e você tem os avós, ok? E a minha filha, por exemplo, ela não conviveu muito tempo com os avós paternos, tá? Ela conviveu mais com os avós maternos, por parte da Magali. Mas tudo bem, a minha filha conviveu com os meus pais uns 7, 8 anos. Mas a média, se você for pegar a média das famílias, é entre 15 e 20 anos que os netos convivem com os seus avós. 15, 20 anos, é a média. Alguns mais, outros menos, tá bom? Mas enquanto esses netinhos estão convivendo, eles observam muito, tanto os seus pais, quanto a atitude dos seus avós. E o que é que acontece? O netinho está observando o pai, né? O pai é aquele tipo assim, no domingo, ele já acorda o moleque na pancada. Acorda, moleque, levanta que hoje é domingo, hoje é dia para ir para a igreja. Quem está dormindo? Aí o moleque, eu não quero ir para a igreja. Todo mundo vai para a praia, por que eu tenho que ir para a igreja? Meus amigos estão tudo brincando lá. Não, olha, eu te arrebento. Domingo é dia do Senhor. O que você acha que essa criança vai ter de noção desse Deus do domingo? Tem terror, né? Ele vai porque mandaram. Sabe, tem que ter sabedoria para comunicar o amor de Deus para os seus filhos. Como é que essa primeira geração comunicava com a segunda? Possivelmente era assim: filho, você nem sabe. Olha, eu conversei com a sua professora da escola dominical. Sabe o que ela vai estudar no próximo domingo e nos próximos 4, 5 domingos? Vai falar sobre a vida de Davi, filho, o grande rei Davi. Aí ele, aquele tampinha que jogou a pedra lá na cabeça do grandão? Já sei tudo, isso aí eu já ouvi. Não, filho, você não sabe, isso aí é só uma parte da história. Esse garoto cresceu e se tornou o maior rei de Israel, ganhou batalhas atrás de batalhas. E esse rei Melquisedeque recebeu esses dízimos de Abraão, numa época em que não existia a religião hebraica, não tinha. E aí? Mas já existiam naquela época pessoas espalhadas no mundo que buscavam a Deus, ao Deus Criador dos céus e da terra. Só Deus sabe onde eles estavam, só Deus. Mas Deus escolheu um desses, que foi Abraão. Ele falou assim: olha, esse cara é batuta, viu? Eu vou usar esse rapaz e eu quero fazer um plano maravilhoso para ele. E aí ele chega e fala com Abraão: Abraão, sabe, eu tenho visto a tua dedicação e o seu coração, e eu quero te usar. Eu tenho um plano para você, mas o plano não é para ser realizado no lugar onde você está. Eu sei que você é um camarada bem-sucedido, é um empresário com muitas fazendas, tem muito gado, tem muitos servos, mas eu quero que você
saia dessa terra que você tem, pegue todo o seu gado, todos os seus servos, toda a sua família e vá andando pela estrada que eu vou ser o seu GPS. O que é GPS? Aquele negócio que fala, vire à esquerda, vire à direita, não é verdade? Aí Deus fala assim, eu vou dizer para onde você vai. Confia em mim. Sabe qual foi a reação de Abraão? Ele falou, com licença, Senhor, já vou arrumar minha mala. Voltou, arrumou a mala e pegou a esposa e foi embora. Como é que seria se fosse nos dias de hoje? Será que nós reagiríamos desse jeito? Ou você teria um monte de perguntas do tipo assim, Senhor, o Senhor vai me levar para outro lugar, mas eu estou bem empregado. Quanto é que eu vou ganhar lá, hein? Dá para empatar? Aí Deus responderia para você, não posso te dizer nada. Tenha fé em mim. Aí, Senhor, tá bom, mas pelo menos me dá algumas dicas, né? Para onde eu vou, tá? Não posso te dizer, confia em mim. Mas lá vai ter escola para as crianças, escola que tem tudo que tem aqui e tal. Não posso te adiantar nada, confia em mim. Tá bom, mas plano médico, pelo menos dá para chegar ou vai ter que acabar com esse plano aqui e começar outro lá? Não posso te dizer nada. Confia em mim. É por isso que Abraão é chamado de o pai da fé. Agora, Abraão gerou quem? Isaque. Isaque é gente boa demais, gente. Só que você tem pouquíssima coisa de Isaque. Isaque, os comentaristas bíblicos dizem o seguinte, que Isaque é filho de um grande pai, que foi Abraão, e Isaque é pai de um grande filho, que foi Jacó. Mas ele, Isaque mesmo, você tem pouca coisa, você tem umas 2 ou 3 páginas ali na Bíblia sobre ele. As coisas mais interessantes sobre Isaque vêm, né, do casamento dele com a Rebeca, que é maravilhoso. Você lê, não sei se você já leu, pode ler que é uma história bem romântica, né? Mas, por exemplo, imagina, sabe com quantos anos ele casou? Os solteirões aí, ainda há esperança para vocês, porque houve para Isaque. Isaque casou com uns 40 anos. E quantos anos tinha a Rebeca? 14. É o cálculo que se faz. Tá? Por que ele casou só com 40? Olha, não se sabe, não tem nada descrito na Bíblia. Mas você pode imaginar. A mãe dele tinha quantos anos quando ele nasceu? 100 anos. É mais ou menos como se a mãe dele fosse a avó, né? Os gostos da roupinha de nenê era gosto quando ela era jovem, né? E aí, uma mãe nova, se o moleque, né? Imagina o Isaque com 5 anos de idade. Ela acabou de dar banho, botou a roupinha, vai lá. Aí o moleque sai e vai jogar bola, se suja inteiro, né? Se for uma mãe nova, 18, 20, 25 anos, ela olha, ih, meu pai, sujou tudo. Vai, deixa eu terminar de sujar, depois a gente dá outro banho e põe outra roupa nele. Não é assim que a mãe reagiria? Agora, uma mãe de 100 anos, como é que reagiria? Isaquinho, saia já desse futebol, vem pra cá, moleque. Vem cá, não vai sujar roupinha, não. Não é verdade? É mais ou menos isso. Imagina Isaque aos 15 anos de idade. Estou chegando para a galera, cadê as minas? Assim, os hormônios explodindo, né? Aí ele arruma uma namorada e leva para a mãe conhecer. Mãe, aqui é minha namorada. A mãe, 115 anos. O quê? Essa menina não é digna de você. Termina já esse namoro. A menina sai correndo e fica assim. Aí ele vai, arruma outra namorada atrás. A mãe também não gosta, expulsa porque não é digna. Eu sei que o cara já estava com 40 anos e não encontrava esposa.
O pai, Abraão, teve que pedir para um servo dele ir procurar lá noutra cidade onde tinha os parentes. Vai buscar uma prima, uma parente distante para arrumar alguém para casar com o meu filho, Isaac. Ele já estava traumatizado. A sorte do Isaac é que a mãe dele morreu quando ele tinha 27 anos. Porque a Bíblia diz que ela morreu com 127 anos. Mas você imagina, dos 27 aos 40, ele já estava traumatizado. Né? Para arrumar uma menina, já ficar traumatizado. Está vendo? Mas aí ele conhece a Rebeca, mas que maravilha. Ah, que relacionamento legal, né? Só que ela tinha 14, Rebequinha espivetada. Oba! Vou para outra cidade, vou casar, vou sair da casa dos meus pais. E ele 40, 26 anos de diferença. No início do casamento não tem tanto problema. Mas vai passando o tempo, as diferenças vão se acentuando. Por quê? Ela gosta de alguma coisa, ele gosta de outra. Ele gosta de fazer desse jeito, ela gosta do outro. A Bíblia diz que ele gostava mais de um filho, a Rebeca teve gêmeos. Você lembra? Na barriga estava lá, quem? Esaú e Jacó. Né? E na hora de sair da barriga da mãe, quando saiu, a parteira acho que deu o tranco lá para puxar, pum, aí estava segurando a mãozinha do Jacó, tentando segurar o pé do Esaú que estava na frente. Ele foi o primeiro a sair, mas é como se ele tivesse assim, não, eu que quero nascer primeiro, eu que quero... Estava brigando lá dentro da barriga da mãe. Por isso que eles deram o nome de Jacó. O que é o nome Jacó? Olha, se você pudesse traduzir, é algo mais ou menos parecido como aquele que quer pegar o lugar do outro. Eles interpretam, ou dão aí como, na Bíblia, como usurpador, suplantador, enganador. E o nome tinha um significado. Você já pensou chamar seu filho enganador? Safado? Sei lá. Já pensou safado? Meu nome é Safado Gospel. Hã? Meu nome? João, Maria, Márcio, Safado. Estranho, né? Mas era o nome dele. Isso ficou marcado. E a Rebeca se afeiçoava mais a Jacó do que a Esaú. O Isaac não, se afeiçoava mais a Esaú. Mas sabe a Rebequinha? Rebequinha mais ou menos, né? Por quê? Ela já percebeu que o Isaac, o marido, já estava ficando velho, já estava quase para morrer. Ele já estava cego, né? Já estava uma idade muito avançada. E ela chegou para o Jacó e falou assim, Jacó, vem cá, teu pai quer dar a bênção no Esaú, a bênção para passar a autoridade da família para aquele que ele receber a bênção. E ele quer dar para o Esaú, que é o primogênito. Mas o Esaú não está em casa, vamos enganar teu pai, vamos. Aí o Jacó, beleza mãe, estou dentro. Né? E aí o que eles fizeram? Ele botou a roupa do Esaú, que o Esaú usava roupa de couro, assim, de caça, e tinha um cheiro todo da caça, né? do campo e tudo mais. Aí o pai cego, né? Cadê? Olha, eu estou quase morrendo, eu quero dar a bênção e tal. Aí foi lá, mas esse é o Esaú mesmo? Não é o Jacó, não? Aí ele apalpou a roupa, esse é realmente o cheiro do meu filho Esaú. E o Jacó aqui, né? Ele e a mãe, Rebequinha mais ou menos, porque geração mais ou menos. Vamos enganar teu pai. Essa geração aqui é mais ou menos assim, né? Filho, você tem que se dar bem na vida, entendeu? O que importa é se dar bem na vida, não importa o que você faça, tá vendo? Aí o moleque vai vendo, bom, o negócio vale mentir.
vale ser desonesto, mas depois vale ir na igreja também, né, mãe? Vale tudo. Está vendo como é que é o negócio? Segunda geração, mais ou menos. E é exatamente o que acontece. Eles enganam ao pai, o pai morre, e quando o Esaú, que é o filho por direito para assumir a liderança da família, falou, bom, agora eu vou assumir a liderança, os empregados falaram, Nina, não. Por que não? Seu irmão recebeu a bênção no seu lugar, aprontou com você. O Esaú fica maluco, vou matar esse desgraçado. Ele não vai liderar a família porque eu vou matá-lo, e aí quem vai liderar sou eu. Aí ele sai correndo atrás do Jacó. Mas só não pegou o Jacó porque o Jacó corria muito. Se tivesse Olimpíadas naquela época, ele ia ganhar medalha de ouro de maratona. Uns 30, 40 quilômetros, o cara saiu correndo, o outro cansou. Isso aí, gente, nosso querido Jacó se afasta da família por dezenas e dezenas de anos. E longe da sua família original, ele faz a sua vida, casa, tem filhos, começa a ter os seus negócios, é bem sucedido nos negócios, fica rico, já era velho, e aí ele para pensar, fala, puxa, eu tenho tudo, mas eu perdi aquilo que eu tinha de melhor, que era o meu relacionamento com o meu irmão, com a minha mãe. Eu preciso voltar e me acertar. E sabe, um dia ele volta, dezenas de anos depois, ele volta, e tem um episódio muito lindo na Bíblia, que depois você pode ler, é o nosso querido Jacó no Vale de Jaboque. É um vale que ele para dormir, ele estava voltando para chegar na casa dos pais, antiga, e aí está de noite e fala assim, não, aqui é mais seguro, nesse vale eu vou dormir por aqui, depois eu continuo amanhã de manhã. Enquanto ele está dormindo, aparece uma figura angelical, que é chamado de o anjo do Senhor. É um anjo que aparece poucas vezes na Bíblia, mas quando ele aparece, é algo muito importante que vai ser comunicado ali. E aí ele vê aquele anjo e ele chega perto do anjo e fala, olha, eu quero a bênção de Deus. E o anjo fala assim, olha, não tem nada de ordem, anjo só recebe ordem e passa, né? Olha, não tem nada de bênção de Deus para você não tem nada. Não, mas eu quero a bênção de Deus. Não tem, eu não quero, não tem. E a Bíblia diz ali, se você for ler a passagem, que eles brigaram, o anjo e Jacó. Mas claro que isso aí é uma figura de linguagem. Por quê? Se um anjo quiser brigar com você, comigo, nós vamos virar menos que poeira cósmica, tá bom? Por quê? Porque, meu filho, quando ele tem ordem de batalha, é para acabar. Você quer ver uma história assim? Vai lá em Isaías 37, que você pega ali um grupo de 100 e tantos mil assírios vinham em direção a Israel, armados até os dentes, iam trucidar o povo de Israel. Aí Deus fala assim, olha, um anjinho só um, vai lá e acaba com eles. 165 mil assírios foram mortos naquele dia. E alguns ficaram vivos, porque Deus falou assim, deixa alguns vivos para eles irem dar o recado para o rei da Síria, que o Deus de Israel acabou com o nosso exército. Então, você está percebendo? Quando existe uma ordem de batalha, não tem para ninguém. Mas, claro, Deus não queria batalha entre aquele anjo e Jacó. Deus queria que aquele anjo desse uma canseira em Jacó. E Jacó ficou ali a noite inteira, eu quero a bênção, não tem, eu quero, não tem, eu quero. Aí, imagina, depois de horas, o Jacó caído na terra, boca no pó, ele levanta e fala, já entendi, Deus não vai me aceitar, Deus não vai dar bênção para mim,
Porque a minha vida toda, tudo que eu passei lá para trás, eu fiz por merecer Deus não me abençoar. E sabe, a gente não sabe a história, o que aconteceu exatamente no coração de Jacó. Mas Deus é a única pessoa que pode olhar no meu coração e no seu coração e saber exatamente a intenção do seu coração. E foi isso que aconteceu. Deus olhou exatamente no fundo do coração de Jacó e ele viu: esse rapaz está sendo absolutamente sincero. Ele chegou no ponto que eu queria, de humilhação. Aí ele dá a ordem: levanta ele, rapaz, levanta ele, anjo. Aí o anjo levanta, fortalece. Ele diz assim: agora eu vou te abençoar, porque você mudou a sua maneira de me encarar. Você se arrependeu de tudo aquilo que você estava fazendo lá para trás. Mas sabe, eu vou te abençoar, mas não com esse nome. Minha primeira coisa que eu vou fazer para te abençoar é mudar o seu nome. O seu nome, que é enganador, Jacó, safado. Eu não vou abençoar safado. E bota isso na cabeça, irmão. Deus não abençoa safado. Não adianta você estar vivendo em safadeza e querer bênção de Deus. Deus não abençoa safado. Mas quando Jacó se arrependeu, aí ele falou: agora eu posso te abençoar. Porque Deus pode abençoar ex-safados, ex-prostitutas, ex-ladrões. Temos um monte de ex. Nós aqui somos ex muita coisa. Mas arrependidos e clamando a Jesus, nós recebemos o que? O perdão do nosso Pai. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó falou: eu quero. E o perdão veio. Lavou Jacó. E aí ele mudou a situação. Falou assim: agora o seu nome não será mais Jacó, enganador. Mas eu vou mudar o seu nome para Israel. Que quer dizer o quê? Príncipe de Deus. E ele saiu daqui, da geração da crise. Lembra que ele era da geração da crise? E veio para onde? Para cá. Passou a ser o quê? Geração compromisso. E foi um dos grandes líderes do povo de Deus. Foi aquele que deu o nome para a nação Israel. Ele recebeu as mesmas promessas de Abraão. Deus falou assim: eu vou te fazer próspero, né? Aí o Jacó deve ter falado assim: opa, vou ganhar um camelo 0 km com a chave no contato. Não. O que eu vou ganhar? Aí Deus toca na coxa de Jacó e o torna aleijado para o resto da vida. Oh! Essa tua ideia de bênção, de prosperidade, me deixar aleijado? Você não vê isso aí nas igrejas, né? Aí eu imagino Deus falando assim: isso aí é para você. A cada vez que você se apoiar no cajado para poder andar, a cada passo da sua vida você vai lembrar que você depende de mim para ter tudo que você tem. E que você teve um dia, um encontro comigo no vale de Jaboque, que transformou a sua vida, e te transformou de um camarada que não valia nada, para um príncipe de Deus. E eu vou te tornar próspero, como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. Você está percebendo? Agora eu quero convidar você, pai, você, mãe, a me dizer o seguinte: em que cadeira vocês estão sentados? Aliás, não é só pai e mãe. Jovem, que está aqui, adolescente, em que cadeiras vocês estão sentados? Você está na cadeira do compromisso? Para mim, eu amo a Deus. Eu vivo para Deus, é primeiro Deus, depois eu.
Você está na cadeira do mais ou menos? Que não, peraí, primeiro eu, né? Depois Deus, aí se sobrar alguma coisa a gente dá para Deus. Ou você está na terceira, que diz assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, sexto eu, e não quero nem saber de Deus. Onde você está sentado hoje? Mas principalmente aos pais, eu queria deixar um recado aqui. Nós moramos num país extremamente corrupto, um dos maiores índices de corrupção do mundo está neste país aqui. Então, se você quer deixar dinheiro para o seu filho, pouquíssimas pessoas vão conseguir deixar alguma coisa. Nós somos roubados diariamente e não tem muita coisa que você possa fazer, não, até o final da sua vida, até o final da minha vida. Nós podemos melhorar aqui um pouquinho onde vivemos, mas sabe, acúmulo de bens, acúmulo de dinheiro, não vai existir muita coisa não. Sabe o que você pode deixar como herança para o seu filho, para a sua filha? Algo mais precioso e mais valioso do que o dinheiro, do que um terreno, do que bens. Você pode deixar, sabe o quê? Algo que não tem preço. É o teu relacionamento com Deus, como exemplo para eles. Você chegar, filho, filha, olha, você sabe o que a gente pôde fazer por você, foi te dar uma escola, te dar a possibilidade de estudar. Mas você sabe que quando a gente for embora, você não vai ter herança, não vai ter essas coisas. Mas o suficiente para você tocar sua vida, a gente tentou fazer do melhor. Mas sabe, eu quero te deixar uma herança, que é a melhor coisa da minha vida, a melhor coisa que me aconteceu e para sua mãe também. Sabe o que é? A nossa amizade com Deus. Quando nós encontramos a Deus, a nossa vida mudou. Nós pudemos notar isso, viramos seres humanos que estão gradativamente melhorando. Sabe, eu ainda tenho muita coisa, eu erro com você, a gente tem que pedir desculpa para você, mas tenha paciência comigo, eu estou andando com Deus, Ele está me ajudando a ser uma pessoa melhor. E é isso que Deus pode fazer por você também. Essa mesma amizade que eu e sua mãe temos, você pode buscar para a sua vida. Eu já queria que Deus, dá para botar o nome da minha filha aí no livro da vida? Legal, hein? Não pode, não dá. Eu falei com Deus, Deus falou que não dá. Sabe por quê? Isso é uma coisa pessoal. É só você diretamente com Ele. Mas uma coisa que eu posso fazer, filha, é olha para a minha vida e para a vida da sua mãe. Olha como Deus mudou a nossa vida. Você não viu coisa melhor acontecendo dia a dia? É isso, filho. Esses pequenos milagres que acontecem na nossa vida são pequenos mares vermelhos que são abertos assim diariamente nas situações do nosso dia a dia. Não tem mar vermelho que abre aqui de novo, mas tem os pequenos mares vermelhos. A nossa oração é ouvida com certeza e respondida. Muitas vezes não do jeito que a gente acha melhor, mas é sempre o melhor que Deus sabe para nós. Isso você pode ter para você, filha, mas isso tem que partir de você, diretamente com Deus. E sabe, você conversando assim, você dando o seu exemplo, o que vai acontecer? Mesmo que seus filhos saiam de casa, vão estudar fora, né? Às vezes tem que estudar, a faculdade só tem a faculdade que eu quero, só tem lá em tal lugar, é longe, sai de casa. Aí você fica fazendo o quê? Só pode orar. Mas confie o seguinte, Deus está estendendo o seu braço até o seu filho lá, sua filha lá. E seu filho e sua filha às vezes vão numa porta, bate nessa porta, a porta se fecha. Bate na outra porta de emprego, se fecha. Bate na outra porta, a porta de vida sentimental se fecha.
bate na outra porta, tudo vai se fechando. E chega uma hora o seu filho vai dizer assim: puxa, meu pai e minha mãe também tinham portas fechadas. Mas sabe, meu pai e minha mãe sempre podiam contar com uma porta aberta permanentemente. Essa porta que não se fecha, que é a porta de Deus. Quer saber? Eu acho que eu vou bater lá também. Deus dos meus pais, se o Senhor pôde ajudar tanto os meus pais, o Senhor fez coisas tão bonitas na vida dos meus pais, será que não dá para fazer pelo menos um pouquinho do que o Senhor fez com eles, comigo? E nesse momento Deus fala assim: vem cá, garota, é isso que eu quero a tua amizade, eu quero o teu coração. E Deus vai acolhê-los. E olha, às vezes você tem notícia, está lá em outra cidade, ela pega, ou ele pega o telefone: pai, mãe, eu fui assistir um momento gospel de música na igreja do meu amigo aqui da cidade, ele é crente, é da minha escola, da minha faculdade, e sabe, fizeram um apelo e eu aceitei a Jesus, e sabe, agora eu entendo por que é que vocês tinham tanta amizade com Deus. Eu agora também entreguei a minha vida para Jesus. Eu sou também da geração compromisso, mãe, pai. Mas olha, não dá para ir agora, mas eu vou daqui 15 dias, tá bom? Beijo. Um dia isso vai acontecer com você. Continue a orar. Eu estou aqui porque minha mãe e meu pai oraram por mim. Senão eu estava muito longe de Deus. Não desanime, continue. Abaixe a sua cabeça agora e vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos Te agradecer pela Tua misericórdia sobre nós, mas Te agradecer também pela Tua palavra que fala com tanta propriedade para os nossos corações. E Pai, agora nós somos alertados quanto às decisões que vamos ter hoje. O que é que estamos vivendo hoje? Se estamos com um compromisso verdadeiro contigo ou estamos brincando de crente, com uma vida dupla. Senhor, não queremos ficar com vida dupla, nós queremos ter uma vida séria contigo, uma vida de verdadeiro compromisso. Então ajuda-nos aqui, Senhor, a estar cada dia mais aumentando a nossa amizade, aprofundando a nossa amizade contigo. Queremos que o Senhor nos torne seres humanos cada vez melhores, que nós possamos ajudar aqueles que estão próximos de nós, até mesmo aqueles que nos perseguem. Nós queremos Te agradecer, porque as Tuas mãos estão estendidas sobre nós e sobre os nossos filhos e sobre os filhos dos nossos filhos. Ajuda-nos aqui, Pai, a termos essa amizade concretizada contigo e que as nossas famílias tenham gerações unidas a Ti, gerações compromissadas contigo. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?